Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas aqui na TV Brasileira. Mais um super programa, uma pauta bomba para a gente discutir aqui com os nossos comentaristas convidados, Adolfo Padilha e também Fernando Gessi. A gente começa com o destaque dele. Fernando, bem-vindo. Vamos lá para o seu destaque. Olá, Eudes, olá, Padilha. Um grande abraço a todas as pessoas que nos acompanham aqui pela TV Brasileira. O meu destaque hoje vai para uma mudança que o presidente Bolsonaro quer fazer no TCU, mandando o ministro Raimundo Carneiro para Portugal. É isso aí. Esse ministro é responsável pela fiscalização das contas ali do presidente com relação ao cartão corporativo. Parece que está. Dizem que tem ali um bom relacionamento. Agora, o que me estranha é mandar uma pessoa do TCU que não tem conhecimento nenhum com relação a relações internacionais, pessoas ali que têm um conhecimento grande para ocupar embaixadas, inclusive a Embaixada de Portugal, que é muito importante para o Brasil. E agora tem aí um impasse criado, porque o presidente tem a intenção de indicar o Marcos Rogério, para quem não sabe, é aquele que defendeu o governo na CPI e que também foi o relator da privatização da Eletrobras, que colocou 43 bilhões de reais no nosso lombo ano que vem, que pode resultar num aumento de 20% na nossa conta de energia elétrica. Ou então o líder do Senado, o Fernando Bezerra. E, por outro lado, o senador Rodrigo Pacheco também é a pessoa da vez para fazer a indicação. E ele pode colocar ali ou a Anastasia ou um calo no pé do presidente, que é a Cátia Abreu, que vem aí sendo uma das grandes críticas do governo. Agora veremos se o Rodrigo Pacheco irá ceder ou não, porque a prerrogativa de escolha é dele. Agora é muito interessante. Esse negócio de ficar colocando amigos para fiscalizar você mesmo é muito complicado. Rapidamente, eu tive uma vez uma reunião no Ministério Público conversando com o procurador Dr. Mário Coimbra e uma das nossas discussões foi realmente essa. Ou seja, esses cargos deveriam ser cargos específicos e não cargos indicados, a controladoria interna ou externa. Ok, vamos lá para o destaque de Adolfo Padilha. Bem-vindo, Adolfo, seu destaque. Fala, amigos da TV Brasileira, Eudes Figueiredo, Fernando Gessi. As propagandas começaram da Black Friday. A gente tem que ficar esperto, né? Porque a gente vê muita loja que aproveita a vontade de comprar das pessoas e enganam nos preços, né? Nos Estados Unidos, onde surgiu essa promoção, as multidões invadem loja muitas vezes para comprar produtos a 10% do valor original. E não é muito o que a gente vê aqui no Brasil, né? Pelo contrário, a gente vê que é prometido uma coisa e na hora que chega na loja é pego de surpresa. Então fica esperto com essas propagandas da promoção do Black Friday. Isso aí às vezes te leva a tomar atitudes não muito inteligentes, vai na emoção. E o Procon, ele se resume a dizer o que pra gente? Pesquisar preço, né? Faz promessas de fiscalização, mas todo ano, após a promoção, chove de denúncia de produto que não foi entregue, de produto que estava mais caro do que no passado, e assim por diante. Nos Estados Unidos, se alguém faz isso, a loja desaparece do mercado. Mas aqui no Brasil, cada vez mais, na boa, são mais propagandas enganosas do que verdadeiras, e as lojas continuam aí, não todas, claro, mas o que vale é você prestar atenção, você ficar ligado e não ser enganado. Nem tudo que parece é. Fique esperto para isso. Toca o programa, Eudes Figueiredo. Muito bem, vamos lá para a nossa primeira notícia de hoje. E olha só, o presidente Jair Bolsonaro negou, no começo da semana, ter interferido na elaboração da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, acrescentando que ainda teve questão de ideologia e que se ele e o ministro Milton Ribeiro, o ministro da Educação, pudessem interferir, isso não teria acontecido. Será que teve mesmo? Teve questão de ideologia aí? Vamos lá com Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Já falamos do Enem ontem, né? Ontem a gente conversou sobre o Enem, falamos sobre o Enem, nunca vai estar bom, né? E o Enem ainda, para você ter uma ideia, o Bolsonaro declarou hoje, que ele também gosta de jogar pimenta na salada, né? De que ainda tem muitas questões
ideológicas, enfim, né? Então teve questões nessa prova agora, Admirável Gado Novo, aí já surgiu um monte de meme, a música do cantor Zé Ramalho, né? Perguntas sobre racismo, escravidão, erotização da mulher e questão indígenas, quer dizer, ainda não foi, segundo o presidente, totalmente modificada a proposta de acabar com a ideologia da prova do Enem. Mas nunca vai estar bom para ninguém, nunca vai estar bom para... Sempre vai estar ruim, sempre vão achar algum problema. Nós temos que lembrar que a última eleição a turma da gritaria perdeu. E é a turma da gritaria, eles são a minoria, mas eles gritam muito alto e não se cansam de gritar. E vão estar gritando sempre. O importante é que as provas foram bem feitas, acabou em tempo recorde, deu para atender todos os alunos. E aquela militância ativista que se desligou do órgão, né? Saem dizendo que teve pressão, que teve opressão, que teve perseguição. Até agora não provaram nada. E o ministro já provou que teve muita coisa que era cara demais e ele quis cortar a mamata. E por isso teve gente que ficou meio bravo aí no meio do caminho. E talvez tenha pedido para sair. Muito bem, vai. Comentando esse assunto do Enem aí, o presidente diz que teve questão de ideologia. Você viu alguma questão nesse sentido? Fernando Gess, vamos lá com você. Essa questão com relação ao Enem desse ano tem aí algumas contradições. O que eu achei interessante é que o presidente deu uma declaração, inclusive em viagem, falando que o Enem agora estava com a cara do governo, e assim que a prova acabou, ele novamente fez uma declaração dizendo que ainda existiam ali muitas questões ideológicas, ou seja, ele se contradisse a ele mesmo, porque na primeira foi uma fala complicada, porque deu a entender que ele tinha conhecimento do que estava acontecendo na prova. E, na verdade, não tinha conhecimento de absolutamente nada, a não ser por um caso de um policial federal que adentrou ali ao cofre onde ficam as provas, e nós ainda estamos apurando para saber o que realmente aconteceu. Mas esse Enem teve uma abstenção de 26%, isso é muito alto. São as pessoas que fizeram a inscrição e não foram. Então, eu não sei, por inúmeros problemas, talvez, e alguns outros também porque fizeram por fazer, mas eu não acredito, porque o número é realmente muito alto. Um ponto interessante do Enem, que eu achei bem interessante, as redações geralmente são temas complicadíssimos. Você tem que ter ali uma reflexão muito grande, tem que ter um conhecimento, uma abordagem, um porquê, às vezes até adivinhar o porquê que a pessoa colocou aquele tema. E o tema desse ano da redação foi Admirável Gado Novo, uma relação ali à música de Zé Raimundo, né? Então, isso aqui é interessante. Agora, o Enem é montado através de um banco de dados, que parece que está atualizado aí até 2018, com 180 questões, 90 e 90. E aí você escolhe, não sei qual que é o procedimento para que essas perguntas sejam escolhidas e são aplicadas na prova do Enem. E abordou algumas questões também, erotismo, escravidão, racismo. Eu não vejo problema em abordar essas questões aqui, desde que elas estejam colocadas nos contextos históricos e não no achismo. Olha, o que você acha disso? Aí coloca ali algumas opções complicadas, ou talvez para dissertar, porque fica uma situação um pouco complicada, eu acho. E com relação à educação, eu sempre falei isso. Enquanto nós não entendermos que o aluno é o foco, é o centro de tudo, e o professor é o fundamento para que isso aconteça, que você faça essa troca de conhecimento de uma maneira sem militância, sem ideologia, sem essas coisas que nós sempre vemos aí em escola através de vídeos, aí nós teremos realmente uma educação inclusiva de alta qualidade. Todos os países do mundo só conseguiram ser o que são hoje graças ao investimento pesado que tiveram em educação. Muito bem, vamos lá para a nossa segunda informação do dia de hoje, colocar aqui na pauta. Olha, Luciano Hang, dono das lojas Havan, admitiu que pode ser candidato a algum cargo público nas eleições do próximo ano, 2022. As declarações do empresário, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, foram dadas em entrevista a uma rádio de São Paulo. Vamos lá, falando sobre a possível candidatura do Luciano Hang. Vamos com o Fernando Gess. Fernando Gess, você. Olha, essa vinda do Luciano Hang para a política ela é interessante,
desde que lhe dê a devida atenção ao trabalho de um parlamentar e não se divida entre os seus negócios e o parlamento. E também não defenda ou crie ali projetos apenas para o seu próprio interesse. Afinal de contas, a nação sempre em primeiro lugar. Essas bancadas temáticas que nós temos aí, às vezes, elas são um pouco complicadas. E eu comungo muito do pensamento do Luciano quando ele fala que ele também é um grande crítico do governo. Ou seja, nós apoiamos as boas iniciativas, comentamos muito bem sobre isso, não tem problema algum, mas nós também criticamos, porque parece que tem uma galerinha aí que vive num país, nós até brincamos, né? Parece que eles vivem em Nárnia. É tudo perfeito, lindo e maravilhoso. E não é bem assim. Lógico também, se você criticar alguma coisa do governo Bolsonaro e você for bolsonarista, você está perdido, né? Você altamente já é cancelado, insultado, ultrajado, tido como traidor. Esse é o pensamento dessa galera aí que não aceita crítica alguma. Mas existem boas iniciativas no governo, sim, e Luciano Hang cita algumas e também cita alguns pontos da qual ele não concordava, inclusive a questão do horário de verão, que ele foi crítico do governo. Mas ele também, nessa entrevista que ele deu, eu gostei muito da parte que ele elogiou o Sérgio Moro. Ele tem o Sérgio Moro para ele como sendo um herói. Você vê como é que são as coisas, né? Hoje o Sérgio Moro virou o inimigo número 1 dos bolsonaros, ou dos bolsonaristas, vamos dizer assim, com uma falácia, um monte de perseguição a quem apoia o ex-ministro e por aí vai. Esse é o tipo de política que nós não queremos mais. E o Luciano comunga da mesma ideia que a minha. Entrar na política, somar com a política, fazer com que as coisas aconteçam de maneira inteligente, né? E realmente isso aí é importante. Mais pessoas, porque é o que ele fala. Tem tanto político ruim ali dentro, por que não coloquemos algumas pessoas boas que já fizeram alguma coisa na vida? Porque eu também falo a mesma coisa que ele. Tem gente ali dentro que nunca administrou um carrinho de pipoca na vida e não sabe nem como é que se emite uma nota fiscal ou como é que se forma o tributo no Brasil. Está lá decidindo e opinando sobre esse tipo de coisa. Esse é o país. Mas se eles estão lá, é porque nós os colocamos. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha, como é que você vê aí a possível candidatura do Luciano Hang, o dono das lojas Havan? Mais do que natural. Um grande empresário, ativista político, podia ficar na mordomia da grana que tem, não se meter em nada, como infelizmente a maioria dos grandes empresários brasileiros. Temos sim grandes exemplos de brasileiros que resolveram botar a cara para bater pela pátria e o Luciano Hang é um deles. E o Luciano Hang ele deixa bem claro que ele não é chapa branca, nem deve ser chapa branca, ele não depende do governo para nada. Né? Um cara que tem quase 200 lojas, uma fortuna, é um cara que ganhou a simpatia popular, seria eleito senador com muita facilidade por Santa Catarina. Aliás, Luciano Hang é uma das poucas pessoas hoje que quase com todos os estados que ele sair, ele poderia se eleger senador. Eu acho ele um grande nome, sim, para ser senador. Não um cargo executivo como governador, não. Para ele ser senador. Para lá no Senado, ele que não teria rabo preso com ninguém, puxar aí uma galera dos novos para a gente, enfim, começar a colocar ordem na casa, né? Começar a equilibrar de fato os poderes e as suas funções. Porque do jeito que está, hoje, já estão falando até em semipresidencialismo, em reuniões lá na Europa, como se o Brasil não tivesse uma democracia transparente ou como se o Brasil não tivesse um presidente eleito democraticamente pela maioria dos seus eleitores. Então nós precisamos de bons senadores e senadores desimpedidos, sem ter o rabo preso, como a gente gosta de falar no popular. E o Luciano Hang seria um grande senador, representaria muito bem a nação e tomara que ele seja assim candidato, não importando o estado. Com certeza em Santa Catarina explodiria de voto. Em São Paulo, se bobear, seria um dos mais votados também. Rio de Janeiro eu penso a mesma coisa. Então, vários estados aí que ele colocar o nome dele para senador, ele teria chance. O mais provável é por Santa Catarina, porque é lá que ele reside, lá que ele tem a história dele, de um homem que saiu pequeno e hoje é um dos maiores empresários do Brasil. Vamos torcer para que mais gente que nem o Luciano Hang entre na política, na boa política, na prática da boa política, que é só isso realmente que vai alavancar o Brasil. Ok, é isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com mais Entre Linhas aqui na TV Brasileira.
Muito bem, já estamos de volta e vamos lá com o nosso Entre Linhas, para você que sempre nos acompanha. Olha, muito obrigado. Nós estamos nas redes sociais e também aqui na TV Brasileira, sempre trazendo boas informações. Nesse segundo bloco, a gente começa com essa aqui, ó. O presidente Jair Bolsonaro, ainda sem partido, sancionou a lei que cria o Vale Gás para bancar metade do preço do gás de cozinha para as famílias de baixa renda por 5 anos. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União. Vamos lá, Adolfo Padilha, uma boa medida aí do governo, né? O fica em casa, né? Eu não sei o que algumas pessoas falam aqui tanto de política populista, de política atrás de voto, mas como é que fica o fica em casa agora? Você que pediu o fica em casa. O que você tem a dizer para as pessoas que estão passando necessidade? Vocês acham que o governo não tem que procurar formas e maneiras de tentar subsidiá-las, pelo menos nesse momento de um apuro maior, né? O Brasil ele teve a sua participação econômica, as suas ações econômicas elogiadas pelas maiores nações do mundo. Só não reconhece isso os seguidores do berrante virtual, né? Aqueles que são oposição por oposição, mas o mundo inteiro reconhece. A credibilidade do Brasil hoje, com os investidores estrangeiros, nunca foi tão grande e tão forte, porque eles sentem muita confiança naquilo que o governo faz. Leilões batendo recordes atrás de recordes, né? Candidato para tudo quanto é lado querendo participar e dando fortunas para investir no Brasil. Isso é sinônimo, doa quem doer, de credibilidade do governo. É o governo que dá essa credibilidade. Só não dá mais diante de algumas ações que a gente vê do STF, por exemplo, que deixa a nossa segurança jurídica meio complicada. Senão o Brasil estaria muito mais forte do que está agora. Então as famílias que estão inscritas nos seus cadastros únicos para programas sociais do governo vão ter o direito aí de de ter o Vale Gás, né? 50% do Vale Gás, o que já vai ajudar muito. Então é importante as famílias estarem inscritas nesse cadastro único para programas sociais do governo Brasil. É o que tem que ser feito, é o que tem que se fazer para ajudar as pessoas. Ok, Fernando Jesse, o Vale Gás já existe no estado de São Paulo, que não acontece em outros estados brasileiros. É uma boa medida do governo. Você acha assim também? Essa criação do Vale Gás, na verdade, é um subsídio aí que o governo vai dar para as pessoas que estão ali inseridas no cadastro único, de até 50%, um voucher, né, na forma de um voucher, para que as pessoas possam comprar o gás. Olha a situação que nós chegamos hoje. Um bujão de gás no Brasil já passa de R$ 100. Gasolina, em alguns locais, já está mais de R$ 8. E a coisa realmente apertou e ficou difícil, porque nós ainda temos no nosso país 20 milhões de pessoas que não têm trabalho. Algo em torno aí 14% de desempregado, mais os desalentados, que somam tudo com tudo 20 milhões de pessoas. Então, eu acho que essa ajuda ela é muito importante e ela vai custar entre 4 e 6 bilhões de reais ao governo. Mas, pelo menos dessa vez, o governo disse da onde retirará esses valores. Porque você não pode criar um gasto através de uma emenda parlamentar ou através de um projeto de lei, alguma coisa assim, e não informar da onde virá o gasto. Pelo menos dessa vez, ele virá ali dos leilões de petróleo, gás e também dos royalties que o governo tem direito. Então, eu acho que é válido sim ajudar a sociedade no que for possível nesse momento, principalmente aqueles que mais precisam. A coisa não está fácil, o Brasil ainda está com a retomada do seu crescimento e um problema maior, com uma inflação aí que, pelo jeito, já está beirando já passou, né, na verdade, de 2 dígitos. Então, é uma ajuda muito boa sim e uma excelente hora. Muito bem, olha só, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, afirmou no começo dessa semana, na segunda-feira, que o aumento do desmatamento na Amazônia é inaceitável e que é preciso uma atuação contundente dos órgãos públicos contra os crimes ambientais. Vamos lá, Fernando Jesse comentando esse assunto. Os crimes ambientais estão acontecendo aí e o governo admitiu de certa forma através do Joaquim, que é o nosso ministro, né, do Meio Ambiente.
Olha, Eudes, eu vou ser bem sincero com você. Tem hora, eu vou usar uma frase da minha filha, tem hora que é melhor você fingir demência do que você tentar parar para raciocinar. O que o Joaquim Leite disse ontem naquela entrevista com relação a estar surpreendido com aquele desmatamento da Amazônia, que teve um aumento aí de 22%, a medição é feita entre julho e agosto, é algo assim surreal. E aí ele ainda me disse, precisamos tomar providências, estamos aí alarmados, esse dado é inaceitável. Só que tem um problema, olha, e o dado também é gigantesco, são 13.235 quilômetros quadrados de devastação na Amazônia, certo? E aí ele me chega ontem e fala que ficou impressionado com o valor, que precisa tomar muita providência. E ontem nós comentamos aqui sobre o Alexandre Saraiva, aquele delegado da Polícia Federal do Amazonas que colocava quente ali no lombo do Salles, vamos dizer assim, porque tudo aquilo que ele dizia é o que está acontecendo. Ou seja, o mundo inteiro sabia. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje em cima da Amazônia 3 sistemas de satélite. Tá? O primeiro sistema é o PRODES, que fica ali analisando toda a floresta amazônica. Nós temos o DETER, que é um sistema onde você consegue monitorar o desmatamento. E nós temos também o DETEX, ou seja, um monte de satélite. Fora o satélite da NASA que fica olhando aquilo ali também a todo momento. Então, onde que fica aí o IBAMA, o ICMBio, o Exército? Vocês, então, isso aqui é um atestado de incompetência de vocês. Né? Agora, um detalhe que me chama mais atenção é que nós fomos lá na COP passar vergonha mundial, porque o relatório alegado diz que ninguém sabia. Eu não acredito nisso porque o presidente mesmo, há tempos atrás, disse que nenhum relatório mais com relação ao desmatamento era publicado sem antes o conhecimento deles, para que eles pudessem criar ali uma historinha da carochinha para tentar passar a tal da boiada, né, que o Salles lá sempre dizia naquela reunião fatídica que nós tivemos ministerial. Então não dá realmente para entender, isso é uma falácia. O sistema de monitoramento da Amazônia é em tempo real, você quiser entrar lá agora, você olha. Nós temos um sistema de inteligência artificial tremendo, que sabe distinguir uma pedra quente de um boi. Então, esse papo aí de que ninguém sabia de nada e ficar constrangido com esse número, isso é tudo para. Acredita quem quer. Eu não acredito. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha comentando esse assunto. Quando você vê um ministro do presidente que é acusado por uma minoria gritante, que é o desmatador da Amazônia, falando um negócio desse, você percebe que não existe essa pressão dentro do governo. Senão o ministro não diria, senão o ministro não falaria. Ou seja, a Amazônia está sendo sim vigiada, está sendo sim cuidada. A prova disso é o que o ministro acabou de falar. É essa frase que ele acabou de dizer, que não, esse aumento de 22% no desmatamento na semana passada, segundo o Centro Nacional de Pesquisas Espaciais, tem que ser observado, tem que ser controlado e não pode se permitir. Ninguém vê por esse lado. As pessoas veem assim, tá vendo? A Amazônia está pegando fogo. Não, a Amazônia continua muito bem preservada. Hoje existe um sistema de observação e vai aumentar ainda mais com essa parceria que foi dita semana passada com o pessoal da Tesla, para poder usar os seus radares para monitorar a Amazônia, transformar a Amazônia num espaço de tecnologia verde dos mais lucrativos do mundo, de rentabilidade, de produtos e projetos que podem ser feitos lá. É isso que esse governo procura fazer atualmente na Amazônia. O resto são narrativas, para continuar achando índio que não é índio, para dar declaração lá na Europa, lá nos Estados Unidos, pegando artistas renomados que não sabem nem onde fica a Amazônia, que usa seus jatinhos particulares contaminando o céu para falar no mundo sobre o descuidado da Amazônia, né? Pegando as menininhas mimadas, como a Gretinha, que também não sabe nem o que é a Amazônia, para ficar falando da Amazônia. Enquanto isso, o Brasil tem os índices já demonstrados, 82% da sua mata preservada, né? 65% menos de monóxido de carbono jogado do que outros países na nossa atmosfera, e por aí afora. A verdade é uma só. Hoje ela está sendo monitorada, está sendo cuidada. Quem está perdendo espaço na Amazônia são as ONGs fraudulentas, as associações fraudulentas e aqueles pesquisadores que ganham bolsas de estudo, muito dinheiro para ir na Europa estudar sobre a Amazônia. Então aí você faz a sua leitura.
Ok, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. Olha, para conseguir aprovar a PEC dos precatórios no Senado Federal, o governo deu aval aos senadores aliados para negociarem um texto que prevê transformar o Auxílio Brasil em um programa permanente. Pelo texto atual, o programa que está substituindo o Bolsa Família vai valer somente até o final do ano que vem, de 2022. E alguns senadores, no entanto, avisaram ao governo nas últimas semanas que não querem carimbar uma medida como essa, a votação de um projeto com caráter possivelmente eleitoreiro, já que o presidente Jair Bolsonaro espera capitalizar votos com este programa na sua campanha à reeleição e extinguiu o Bolsa Família para criar o Auxílio Brasil com prazo de validade. Vamos lá, Adolfo Padilha, o que você acha aí? O Auxílio Brasil deve ser algo permanente, né? É o toma lá da cá de Brasília, né? O governo tem a necessidade de aprovar urgentemente o Auxílio Brasil, né? Mas também precisa aprovar a PEC dos precatórios. Se negocia então que o Auxílio Brasil vire um texto permanente, né? Um direito permanente, porque por enquanto só está até dezembro de 2022, como o meu amigo Eudes Figueiredo leu aí, mas faz necessário também aprovar essa modificação no pagamento das precatórias, que não é um calote. Quem fala aqui que é calote está querendo esconder metade da história ou fingir que não entende a metade da história. Viemos de uma crise econômica agravada, repito aqui, pelo Fica em Casa, que agravou muito a crise econômica. Para poder socorrer um maior número de pessoas que até então eram invisíveis pelos outros programas sociais, o governo precisa de dinheiro. O que ele faz então? Essa é a verdade de uma forma bem simples para todo mundo entender. Ele está pegando os 90 bi de precatórios que ele tem que pagar, que explodiu agora, teria que pagar, vai pegar metade disso, vai jogar para frente, para parcelar e vai pagar outra metade parcelado. Ele não está se negando a pagar, ele está parcelando diante de uma crise econômica. Agora, dizer que isso é calote, dizer que isso é ação populista, é fake news, é fomentar narrativas mentirosas com interesse político. Entendeu? Ou vou precisar repetir para alguém aqui do meu lado ouvir? O Brasil não está dando calote, o governo não quer dar calote. O Brasil quer programar o dinheiro que entra para poder atender as pessoas que precisam ser atendidas, para ter dinheiro para sair, para ajudar aquelas pessoas que hoje são invisíveis, ou uma boa parte dos invisíveis dos outros planos sociais que existiam. Então, calote aqui é só na cabeça daqueles que querem fazer você aí do lado de lá acreditar que o governo está fazendo um ato populista preocupado com a eleição de 2022. Muito bem, vamos lá com Fernando Gess. Fernando, o que você acha do Auxílio Brasil? Deve permanecer? Os senadores devem aprovar aí que ele continue, né? Porque, afinal de contas, vai entrar no lugar do Bolsa Família. Eu gostaria de saber o seguinte, meu caro amigo Eudes, os nossos espectadores e também os parlamentares. O que o Congresso ali, na verdade, o Senado quer, eu acho até interessante, que é não pegar essa PEC, que tem características eleitoreiras, porque ela tem um tempo de validade ali de 2 anos, e transformá-la em um projeto definitivo. Então, os senadores tomam esse cuidado. São 91 bilhões de reais. Agora, o que eu gostaria de saber é o seguinte: se hoje, em 2021, nós não temos condição de pagar todos os nossos precatórios e faremos ali o que eles estão chamando de a PEC do calote, se nós tornarmos esse benefício constante e eterno, então a conclusão que eu chego é que nós iremos dar o calote todo ano, não pagaremos mais. Ou então nós estamos contando aí com algum milagre acontecer, a nossa economia começar a bombar novamente, que é o que nós não estamos vendo, estamos passando por dificuldades, temos uma pressão inflacionária muito grande, então isso aí não está batendo muito bem essa ideia. Agora, o que é interessante é que hoje, neste dia, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, estará lá no Congresso, junto com uma reunião com os senadores, defendendo um projeto de lei, na verdade é um projeto aí, é uma PEC substitutiva do Podemos para uma outra opção, uma outra forma. Então foi pensado fazer com que nós tenhamos esse auxílio ano que vem, sem furar o teto, colocando isso aí de uma maneira mais tranquila. Agora, com certeza, algum esforço o governo terá que fazer.
porque não dá para nós continuarmos aceitando esse tipo de coisa. Senão daqui a pouco esse negócio vai virar uma bola de neve e o Brasil, infelizmente, não tem mais sustentação financeira para pagar seus precatórios, pagar sua dívida, a dívida interna no Brasil, e a coisa vai caminhar para um lado muito ruim. Então veremos aí qual que será a decisão do Senado. Ok, é isso aí. Muito obrigado. Nós estamos encerrando nosso Entre Linhas de hoje. Valeu, gente. Grande abraço. A gente se fala amanhã, no mesmo horário. São 2 horários na TV brasileira: meio-dia e 8 horas da noite. Valeu. Grande abraço.